A paz do Senhor, irmãos. Eu hoje, com a ajuda do Senhor, eu gostava de compartilhar com os irmãos um e-mail que a nossa irmã Genilda Silva mandou-me, que eu amei. Eu acho que já disse aos irmãos que eu tenho muitos e-mails para responder. Eu ainda tenho aqui, se os irmãos podem ver, deixa eu ver aqui para os irmãos ver. Eu tenho aqui 1293 e-mails. Os irmãos estão vendo aqui? 1293. Hoje de manhã eu tinha 2250 e-mails. E muitos deles realmente tenho que tirar um pouco de tempo para poder responder. Este e-mail é bastante grande, como os irmãos estão vendo aqui. E eu vou ler para a honra e glória do Senhor, porque aqui está um grande testemunho dela. E agradecia que todas as pessoas, especialmente católicos, porque tem aqui uma grande mensagem desta nossa irmã, e gostava que os irmãos pudessem ouvir com atenção. Eu vou orar ao Senhor e agradecia que os irmãos ficassem. Eu achei maravilhoso. Só eu vou orar ao Senhor, meu Deus, meu querido Pai. Senhor, mais uma vez eu te agradeço pela grande obra que tu fizeste nessa nossa irmã, Pai Santo Senhor. E eu sei que tu queres, Pai Santo, abrir os olhos a todos aqueles que estão sendo enganados, Senhor. Somente a tua palavra liberta, Pai Santo Senhor. Ajuda, Senhor, que através deste vídeo, Senhor, mais pessoas, como a nossa irmã Genilda Silva, como ela foi liberta, Senhor, que muitos também possam ser libertos e correrem para ti, Senhor, porque é a verdade que nos liberta. Em nome de Yeshua HaMashiach, que eu te agradeço, Senhor. Amém. Ok, irmãos, ela começa por dizer assim: a paz do Senhor, irmã Lúcia. Gostaria de compartilhar com a irmã o meu testemunho de vida e descoberta que fiz no final dos anos 90, após me ter decidido sair do catolicismo. Fui católica desde o nascimento. Batizada, fiz primeira comunhão, crisma, confissões com o padre e tomava a hóstia. Também fiz parte do movimento da renovação carismática católica em minha cidade. Sou uma brasileira de 39 anos, casada, mãe de um filho, paulista, nascida em São José dos Campos, São Paulo. Fazia tudo conforme mandava o rito católico, participando de procissões, rezava o terço, sendo fiel frequentadora das missas. Não tinha Bíblia em casa, não a Bíblia completa. Aos 9 anos, na minha escola, vieram missionários chamados Gideões Internacionais e distribuíram exemplares do Novo Testamento com salmos. Tudo o que eu tinha nas mãos era o Novo Testamento e, na infância, para ler o Antigo Testamento, eu pedia emprestado uma Bíblia católica de uma senhora vizinha, Dona Dora, que me levava a tocar à missa nos domingos de manhã. Meus pais nunca professaram nenhuma religião. Não me impediam, pois minha mãe sempre falava a mim e às minhas irmãs sobre Deus, que apenas Ele poderia nos ajudar em nossas dificuldades. Deste modo, eu tinha na infância encontrado na religião católica o conforto de saber que poderia estar fazendo a vontade de Deus. Cresci acreditando e estar aprendendo a palavra de Deus tal qual ela é, até que veio a adolescência e com ela uma inquietação de saber mais de Deus, de ter Deus mais próximo a mim. Ia às missas e voltava aflita. Dizia para minha mãe: mãe, não vou mais à missa. E ela me perguntava: porquê, minha filha? Porque estou achando que Deus não fala na missa. Acho que Ele não está falando na igreja. Dentro do meu coração a inquietação aumentava e eu sentia que faltava algo que eu não conseguia identificar. Me esforçava em ser fiel a Deus, mas parecia que eu estava fora da palavra, fora do caminho. Via na multidão de santos católicos considerados intercessores pela doutrina católica um obstáculo entre eu e Deus. Não conseguia me conformar. Neste período, passei a participar da renovação carismática católica, o que fez com que a minha inquietação do meu coração desse um tempo, mas não deixasse de existir completamente. Comprei minha primeira Bíblia no dia 10 de outubro de 1994. Tenho ela até hoje. Uma tradução dos monges de Marie de Souza, se não me engano, da Bélgica.
muito conhecida no meio católico como a Bíblia da Ave Maria, por ser este o nome da editora. Eu não a lia, eu a devorava, tamanho era a sede que eu tinha de Deus, e o meu coração parecia que ia explodir quando eu lia sobre o amor de Deus e o sacrifício de Jesus na cruz. No mesmo ano que comprei a minha primeira Bíblia, eu e a minha família nos mudamos de bairro, onde tive que me adaptar a outra comunidade católica, o que na verdade nunca aconteceu. Eu me sentia deslocada. A renovação carismática não seguia o mesmo ritmo que eu estava acostumada e toda aquela inquietação que estava adormecida aflorou novamente. Havia adormecido no meu coração por causa do movimento católico que eu seguia na paróquia anterior, mas assim que saí de lá, voltei à realidade de antes, sentindo que Deus estava muito longe de mim e da igreja que eu estava. Sim. Eu não tinha percebido que o movimento que eu participava apenas maquiou, por um tempo, os sentimentos que eu tinha em relação à igreja e a Deus. Tinha-me servido como um véu para encobrir meus olhos para que eu não buscasse enxergar mais além. Agora eu me sentia realmente desamparada na paróquia que eu estava. E tudo o que eu tinha nas mãos era a Bíblia católica. Fui em busca de uma resposta em igrejas evangélicas. Convidei minha mãe para esta empreitada, que aceitou de bom grado. Visitamos várias igrejas e o que eu sentia não conseguia explicar. Eu me sentia livre como nunca me senti quando ouvi falar que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida e que ninguém vê ao Pai a não ser por Ele. Que não existia ninguém mais com quem eu precisasse falar para me chegar a Deus. Para mim, tudo aquilo foi uma descoberta e tanto. Aleluia! Recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida no ano de 1997, em uma congregação pentecostal muito simples. E no ano seguinte me batizei nas águas na Igreja Assembleia de Deus. Neste período, já havia entendido que o que eu vivi no catolicismo não agradava a Deus. Por isso, a inquietação da minha alma. Todas as reverências que eu fazia às imagens de escultura e às rezas do terço afrontavam a Deus. Nada daquilo era da sua vontade. Fiquei triste de saber que o que eu sabia não era verdade, não era bíblico. E mais impressionada com a descoberta que fiz anos depois, através da Bíblia Católica que eu havia comprado. No início dela tem uma tabela das leituras bíblicas litúrgicas. Essa tabela mostra tudo o que será lido durante o ano, toda a missa. A tabela que eu tinha ia até o ano 2000, mas agora soube que a tabela segue intocável, sendo seguida à risca a cada missa até hoje. Nessa tabela, cada ano é dividido em A, ano B e ano C. Cada ano, um deles é lido integralmente. Já tinha comprado uma Bíblia na tradução João Ferreira, muito utilizada aqui no Brasil, pelas igrejas pentecostais. E um belo dia, decidi fazer a leitura dela, seguindo o calendário da leitura católica para saber o que era ensinado ano após ano na Igreja Católica. O resultado não poderia ter me deixado mais surpresa. Realmente a Bíblia é lida ano após ano na Igreja Católica, mas com um porém. Passagens que falam sobre os ídolos, imagens de escultura e idolatria são retiradas do calendário da leitura, tanto no ano A, B e C. Percebi isso logo no início. Se a leitura de um texto falava sobre o amor de Deus e na seguinte semana tinha que dar prosseguimento sobre o mesmo texto bíblico e nele se encontrasse uma passagem falando sobre idolatria, aquele texto bíblico simplesmente era pulado para o próximo, porque não falasse de assunto e assim sucessivamente. Deste modo, tanto o ano A, B e C jamais se ouvirá textos de Ezequiel, Isaías, Jeremias ou qualquer profeta do Antigo Testamento, ou mesmo no Novo Testamento, que confrontam a idolatria ou que falam a respeito das imagens de escultura e de como Deus abomina essas práticas.
Irmã Lúcia, eu fiquei completamente estarrecida quando fiz essa descoberta. Meu coração moeu por dentro de saber que milhares de católicos jamais saberão destas verdades enquanto permanecerem debaixo dos ensinos da Igreja Católica. No meu coração, eu acreditava estar aprendendo a palavra de Deus, mas eu não sabia que estavam me tirando o direito de saber tudo de modo completo a palavra de Deus. Sou de um tempo em que se dizia: não leia a Bíblia completa, quem lê fica louco. Não leia Apocalipse, é um livro assustador e ninguém consegue entender o que diz. Hoje amadureci na fé. Posso confirmar que o inimigo estava por trás dessas vozes de pessoas que me aconselharam a não ler a palavra de Deus e a não conhecer a verdade. Eu acreditava que a igreja iria me ensinar tudo o que eu precisava saber sobre Deus, sobre Jesus, e não sabia que na verdade, tudo o que ela me ensinaria seria dogmas, tradições de homens e idolatria. Para a glória de Deus, já li a Bíblia completa e este ano estou lendo novamente e pretendo continuar a ler até que o Senhor Jesus venha ou que eu vá para Ele. Meu testemunho é um alerta a todos os católicos, que são muito amados por Deus. O Senhor quer se revelar para os católicos, mas não debaixo da doutrina e tradição católica, mas através das Escrituras Sagradas, por completo. Minha mãe não tinha Jesus como Senhor e Salvador na sua vida. Fui a primeira a buscar Jesus. Depois de mim foi ela, minha irmã mais velha, que muito combateu o ensino bíblico e que me dizia que jamais deixaria de ser católica. A esta irmã não pude pregar, apenas orar e pedir para Deus enviar alguém que falasse do amor de Deus para ela. Quando ela chegava do trabalho em casa, eu tinha que desligar o rádio e não ouvir louvores, porque ela se sentia incomodada até mesmo com a voz das cantoras evangélicas que eu ouvia. O Senhor ouviu minha oração e a irmã usada por Deus para lhe levar a Cristo e lhe deu uma apostila onde era esquadrinhada toda a idolatria e de como o Senhor abomina a adoração de imagens. Pensei comigo, ela nunca vai ler essa apostila. Fala contra a igreja de que ela adora. Minha irmã não resistiu e se rendeu ao Senhor. Aleluia. Ainda tenho uma irmã mais nova que recebeu Jesus há 2 anos atrás. Somos em 3 irmãos. Jesus entrou na nossa casa quando a verdade nos foi revelada. Verdadeiramente eu atesto que a palavra que diz: e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, aconteceu na nossa família. Falta apenas meu pai, que antes tinha tanta raiva dos crentes, que dizia que jamais deixaria um crente orar em sua casa. Fiquei tão enferma numa luta espiritual no começo da minha caminhada, onde o diabo tentou roubar tudo o que eu estava recebendo do Senhor. Perdi a memória e o inimigo queria que eu esquecesse de tudo que Deus estava me relembrando. Emagreci a ponto de ter 39 quilos num corpo de 1,60 m. Cheguei a sonhar neste período sentada no último banco da igreja, com a cabeça coberta de sangue, arrancado uma parte, com um cachorro preto ao meu lado representando o inimigo que me feriu. Ele queria que minha vida fosse destruída e veio com fúria contra mim. Neste tempo, meu próprio pai pedia à minha mãe que trouxesse o pastor da igreja e todos os irmãos para que orassem por mim, porque eu havia perdido a memória, eu via vultos, eu via vozes, era atormentada noite e dia pelo diabo que tentava impedir a obra de Deus na minha vida. Meu pai acabou orando junto com os irmãos pela minha cura e libertação na sala da minha casa. Foi descoberto por revelação divina que haviam feito uma obra de macumbaria contra a nossa família e como eu estava no primeiro amor com o Senhor, o inimigo pensou que, me atingindo, afetaria toda a família e me faria desistir de Jesus, mas ele não venceu e fui liberta do mal. Aleluia!
Neste tempo, eu ainda não havia me batizado nas águas. Não tinha total entendimento das armaduras espirituais que o Senhor nos manda usar em Efésios 6, de 10 a 24. E afrontava o inimigo abertamente, porque não me conformava mais viver enganada depois que conheci Jesus verdadeiramente. Os amigos do bar comentavam com meu pai que não viam suas filhas fazendo coisas erradas nem com más companhias. E vimos da boca dele a resposta que dava aos amigos: não tenho trabalho com minhas filhas, porque elas ou estão trabalhando ou estão na igreja. No fim, ele achou um alívio na nossa conversão. A verdade realmente nos libertou. Aleluia. Envie uma foto minha para a irmã saber quem sou. Adicionei a irmã no mês de maio no Facebook 2016 e tenho ouvido as mensagens no seu canal do YouTube. Tem sido enriquecedor para meu conhecimento bíblico e também para me preparar para a volta de Jesus. Caso a irmã queira fazer um vídeo sobre o meu testemunho, fica à vontade para fazer, com um alerta aos católicos que querem verdadeiramente pertencer a Jesus. Um forte abraço, irmã Lúcia, que Deus continue lhe usando como canal de bênçãos em nossas vidas. Fique na paz do Senhor. Olha, amada irmã Genilda Silva, eu achei o seu testemunho maravilhoso. Agora eu peço a Deus, em nome de Yeshua HaMashiach, que alguma pessoa católica possa ouvir e ser liberta, exatamente como a irmã e a sua família o foram. Deus vos abençoe. Fiquem na paz do Senhor.